Na calada da noite, um jovem chamado Lucas foi contratado para vigiar um supermercado aparentemente comum. Seu turno começava à meia-noite e terminaria às 6 da manhã. Ele recebeu uma lista de regras simples: monitorar as câmeras de segurança, garantir que ninguém invadisse o estabelecimento e assegurar que os demais produtos do estoque estivessem intactos. No entanto, logo perceberia que as regras não eram tão simples quanto pareciam. Antes de aceitar o trabalho noturno de segurança no supermercado, Lucas era um jovem dedicado, mas azarado. Ele havia perdido o emprego anterior em um escritório devido a uma crise financeira que atingiu a empresa. A situação ficou tão precária que ele estava prestes a ser despejado de seu modesto apartamento. Lucas decidiu que não tinha outra opção senão aceitar o estranho trabalho de segurança no supermercado, embora soubesse de histórias de outros seguranças no local, que haviam contado sobre o lugar e se demitirem no dia seguinte. Lucas não se importou já que o salário pagava bem. Logo no começo do seu trabalho, pode-se dizer que o ambiente, apesar de ser grande e estar sozinho, era perturbador, mas por sorte nada aconteceu com Lucas e seu trabalho continuou sem nenhum problema. E foi seguindo assim depois de alguns dias. Logo, no seu 8º dia de trabalho começou a acontecer coisas estranhas dentro do supermercado. À meia-noite daquele dia, o turno noturno de Lucas começou. Logo depois, por volta da 1 da manhã, as luzes do supermercado começaram a falhar. A eletricidade piscava intermitentemente, e as câmeras de segurança não estavam imunes a esse estranho fenômeno. As imagens eram interrompidas por breves períodos, mas voltavam ao normal logo em seguida. Às 2 horas da madrugada, Lucas olhou atentamente para as telas de monitoramento e ficou chocado ao ver uma pessoa comum andando pelos corredores escuros do supermercado. Ele imediatamente tentou contatar seus superiores, e em sua voz trêmula, pediu orientações. Seus superiores instruíram-no a averiguar a situação pessoalmente. Relutante, Lucas pegou sua lanterna e caminhou pelos corredores do supermercado. Mas, à medida que avançava, o cenário ao seu redor se deteriorava rapidamente. Cinzas caíam do teto, cobrindo os produtos e transformando-os em algo podre e repugnante. Ele tentou desesperadamente contatar seus superiores novamente, mas percebeu que nenhum meio eletrônico funcionava mais. Às 3 da manhã, a escuridão do supermercado parecia ainda mais opressiva. Mais figuras humanoides, com aparência pálida e olhos negros, começaram a surgir dos cantos sombrios. Elas encaravam Lucas com expressões vazias, claramente perturbadas por ele não se parecer com elas. Horas se passaram, mas a luz do sol não chegava a penetrar aquele lugar. Parecia que o tempo tinha parado no interior do supermercado, e Lucas estava completamente encurralado. Foi nesse momento que aquelas pessoas começaram a gritar e clamar por uma outra pessoa. Eles chamavam de funcionário do mês. Com seus 2,30 metros de altura, pele gélida e unhas afiadas, e olhos negros, ele começou a perseguir freneticamente Lucas pelos corredores. Lucas corria desesperadamente, mas o funcionário do mês o seguia implacavelmente. Ele tinha apenas um objetivo: remover qualquer ameaça ao estabelecimento, não importando os meios. Finalmente, Lucas se viu encurralado no setor de estoque. Onde o funcionário do mês estava lá, o encarando, sua expressão era de fazer qualquer ser vivo travar de medo, diante de uma aberração que parecia ter sido queimado vivo. Junto com ele os outros seres humanoides cercaram Lucas, criando uma escuridão profunda e sufocante. A última coisa que viu antes de desmaiar diante de tanto medo pela atmosfera foram os olhos negros que o encaravam, sendo observado a todo momento sem um piscar de olhares. Quando Lucas acordou, já eram 6 horas. Seus colegas de trabalho estavam lá, prontos para assumir o turno. Lucas estava no chão, apavorado e ofegante. Ele explicou o que havia acontecido, mas seus colegas não pareciam surpresos. Eles compartilharam uma história sombria com ele. Antes de fundar aquele supermercado, havia outro no mesmo local, que foi incendiado em um terrível acidente. Diziam que, naquela época, o funcionário do mês havia tentado salvar algumas pessoas, mas o fogo era implacável, consumindo tudo e todos. A única lembrança que restou desse trágico evento eram vultos de pessoas passando pelos corredores. Dizem que as cinzas eram das pessoas que foram carbonizadas ainda vivas, pois não restou nada de restos mortais das vítimas.
Enquanto Lucas voltava para casa, ele refletiu sobre o que havia acontecido e sobre a história que lhe contaram. Ao pegar o ônibus que passava em frente ao supermercado, ele olhou para trás e viu um homem pálido de 2 metros, de pé, rindo para ele e acenando, como se o convidasse a voltar sempre. O arrepio que percorreu a espinha de Lucas foi inegável, mas ele decidiu nunca mais retornar àquele lugar amaldiçoado.